dia. Nós estamos aqui nessa quinta-feira, dia 6 de agosto, mais uma vez, fazendo uma live com vocês, aqui ao vivo, no Instagram e no Facebook, @mensagem diária devocional. O propósito que Deus colocou nos nossos corações é estar trazendo uma mensagem de Deus, de amor, de fé, de esperança e de conforto para os seus corações todos os dias. E eu creio que Deus tem grandes coisas para nós, só que para isso nós precisamos deixar ser moldados segundo a vontade de Deus, segundo a palavra do Senhor. Quero te agradecer por você estar aqui com a gente. Dar um bom dia para o Gregório, para a Mônica, para a Miriam, para aqueles que estão também no Facebook. Peço para você deixar um coraçãozinho, compartilhar essa mensagem com outras pessoas. O nosso papel aqui é levar a mensagem até você, e eu creio que o seu papel não é ser apenas um ouvinte, mas ser um praticante e propagar as boas novas do Evangelho junto conosco. E você pode fazer isso hoje, compartilhando com as pessoas que você tem no seu Instagram, no seu Facebook, no seu WhatsApp, essa mensagem, as outras mensagens que a gente coloca. Vamos fazer uma oração. Pai, nesse dia nós te agradecemos pela tua graça, pelo teu amor, pela tua misericórdia. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem cuidado de nós. Obrigado pelo pão nosso de cada dia. Obrigado mais ainda pela vida e por poder te buscar nesse novo dia. Nós oramos agradecendo em nome de Jesus. Nós estamos falando sobre como que nós podemos vencer a crise, passos práticos para dar a volta por cima. Esses princípios que nós estamos ensinando não são meus princípios, não são princípios do pastor A, pastor B, mas são princípios do reino. Então, cabe eu e você não sermos apenas ouvintes, mas praticantes e colocar isso em prática. E para colocar isso em prática, muitas das vezes vai ser difícil em algumas áreas, mas eu creio que com fé e com oração nós podemos conseguir. Portanto, nós precisamos continuar ouvindo a palavra de Deus para ter fé e meditando na palavra dele, para que isso possa entrar no nosso coração, que naturalmente o nosso coração é duro, é teimoso, é orgulhoso. Mas pela graça de Deus que é em Jesus, nós podemos receber um novo coração, mas a todo tempo nós temos que confrontar o nosso coração para que esteja em sintonia com a vontade do nosso Pai que está no céu, porque nem todo que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas todo aquele que faz a vontade do Pai. Por isso eu peço agora, Espírito Santo de Deus, esteja comigo, esteja com cada vida que está ouvindo, para que nós possamos trazer o reino dos céus aqui nessa terra, no nome de Jesus. Bem, eu quero falar sobre o princípio das sementes. Você pode acompanhar a playlist dos vídeos anteriores no Instagram. Não sei quanto tempo que o Instagram deixa no History, no IGTV, mas no YouTube, no nosso canal, Mensagem Diária, você procura lá, coloca Mensagem Diária Thiago Vicente com TH, você vai achar um passarinho, laranja e verde, são as cores, o símbolo ME. Você pode entrar lá, ativar as notificações, todos os dias 8 horas da noite, de segunda a sábado, a gente coloca uma mensagem lá para você. E lá eu também coloco uma série dos vídeos também que a gente vê aqui no Instagram e no Face. Portanto, você pode acompanhar a série inteira.
Essa série inteira ela vai edificar a sua vida, vai trazer uma mudança para a sua vida, não só no momento difícil que a gente está passando, mas em todo e qualquer momento difícil, e não só isso, para que você vença todo e qualquer desafio na sua vida, para que você avance, para que você prospere. Você tem que entender que não basta apenas acreditar em Deus, apenas ter fé em Deus, não basta apenas cumprir alguns princípios espirituais. Nós precisamos conhecer todos esses princípios, mais princípios. À medida que nós vamos conhecendo a verdade vai nos libertar. E aí então nós podemos ser cada dia mais abençoados e ser libertos daquilo que estávamos presos por ter conhecido a verdade. Pense assim, o reino dos céus, eu vou colocar para você uma parábola que eu creio que Deus colocou no meu coração. O reino dos céus é como um homem que vai lavar a louça numa máquina de lavar. Eu entendo muito bem disso porque eu faço isso todo dia. Eu sou responsável pela louça na minha casa. E por mais que eu tenha uma máquina de lavar, se eu não tirar os pratos da mesa, tirar a sujeira dos pratos, colocar na máquina da maneira correta, colocar o sabão lá, ligar a máquina, ver se tem energia e água, também verificar se as pás, muitas das vezes elas entopem, elas param de rodar, e não ficar de olho, por mais que eu tenha uma máquina de lavar, que lave a louça para mim, não é mágica. Não acontece, eu tenho uma máquina de lavar, não preciso mais tocar na louça. Não, eu tenho que colocar na máquina, depois que termina a lavagem, eu tenho que tirar da máquina e guardar. Mas para guardar também tem que esperar secar. Então tem uma série de mínimos detalhes que com o tempo a gente vai aprendendo. Eu já sei retirar as pás, limpar as pás, tirar a sujeira, a obstrução da sujeira, para que funcione corretamente. Já sei quais são os piores alimentos se você não limpar bem. Por exemplo, o pior alimento é a semente já entupiu a bomba que fica na máquina de lavar e é o item mais caro da máquina. E aí na época eu e minha esposa pensamos, vamos trocar isso ou não? Então da mesma forma no reino dos céus, nada funciona por mágica, só porque você recebeu uma oração. A oração é como a máquina de lavar, mas você tem que cuidar, colocar as coisas lá, colocar o sabão, verificar se tem água e tem luz e todas as outras coisas que eu te falei. Portanto, hoje eu quero falar sobre o princípio da semente com você. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Gênesis 1:28. Gênesis 1:28. Todo dia, traga a sua Bíblia para estar com a gente. A gente sempre vai ver princípios do reino. A Bíblia, a palavra de Deus, está aqui comigo, ó. Ela é a constituição do reino, não é a religião, é a palavra do rei. E para entrar no reino dos céus, nós temos que viver o que está escrito aqui. Gênesis 1:28 diz: E Deus os abençoou e lhes disse: Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Preste atenção no versículo. Olha que Deus deu 5 ordens, 5 verbos. Os verbos estão... Esqueci a palavra agora do tempo verbal. Me ajuda aí. No imperativo, lembrei. É uma ordem. São 5 ordens que Deus dá. Aqui, às vezes em português, para entender, sede fecundos são 2 palavras, mas no original do hebraico também está no imperativo, mas é uma palavra só.
Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a, dominai-a. São 5 verbos. Então guarde esses 5 verbos no seu coração, marque na sua Bíblia, para que eu e você possamos compreender o princípio da semente. Porque em todo e qualquer tempo, seja em tempo de crise ou em qualquer tempo, o segredo para prosperar, e a palavra prosperar significa no hebraico, como você encontra lá no Salmo de número 1, e tudo quanto ele faz, ele prospera. A palavra para prosperar ali é ser bem-sucedido, é avançar, é progredir. Então nós estamos aqui na Terra para progredir, para avançar, não para retroceder, não para voltar, não para regredir, né? Por exemplo, se você conhece a palavra de Deus já há um tempo, está numa igreja, e desde que você entrou na igreja, você não entende nada do que o seu pastor fala, é porque você não está aplicando o primeiro mandamento. Qual que é o primeiro mandamento? Amai o seu Deus, o seu Senhor, com todo o seu coração, com toda a sua alma, com toda a sua força e com todo o seu entendimento ou mente. Você não tem aplicado força, a sua força, que é o seu tempo, a sua dedicação, para compreender melhor a palavra de Deus. Não é possível que depois de todo esse tempo, o pastor, a pastora, a pessoa que fala e você ainda não entende. É porque você não ama a Deus. Porque Jesus, aquele que me ama, guarda as minhas palavras. Então você não colocou todo o seu coração, toda a sua alma, toda a sua emoção, todo o seu empenho para progredir, avançar e ter um crescimento no seu entendimento, na sua inteligência, na sua compreensão da palavra. O pastor que tem que abaixar o nível ou você que tem que subir? Então você tem que crescer, e não, você não tem que ficar olhando para o outro, tem que olhar para você. Então prosperar é progredir, é ser bem-sucedido, não é ser rico milionário. Porque eu posso ser rico milionário e não ser próspero, porque eu não tenho saúde, porque eu não tenho tempo para a família, porque eu fico preocupado só com o meu dinheiro, quanto que eu tenho. Isso não é ser próspero. Ser próspero é ser bem-sucedido, é avançar, é progredir. De acordo com o Shalom de Deus, que é a paz de Deus, que é muito mais que simplesmente paz, no entendimento de ausência de problema, ausência de guerra, mas paz no sentido de ser próspero, de ser, de estar em alegria, de estar em plenitude, completude, de ter um sentimento de propósito, de estar em paz com Deus, de estar em paz com a vida, com a família, enfim. E o segredo para prosperar é ser bem-sucedido. Você vai ver lá no Salmo de número 1, que quando ele vai falar do justo, ele vai dizer que o justo tem o prazer, o deleite na palavra de Deus, e na palavra de Deus medita de dia e de noite. E daí ele compara ele como uma árvore. Olha só como o Espírito Santo inspirou o salmista a escrever na perspectiva de dar fruto. Ele é como uma árvore plantada junto à corrente das águas, que no devido tempo dá o seu fruto, veja, o seu fruto, cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz, ele é bem-sucedido, ou ele é próspero, dependendo da versão. Então não está dizendo que Deus fez isso, mas quem produziu o fruto foi a árvore. Lembra quando Jesus chegou diante da figueira
e a figueira não produzia fruto, o que ele disse? Seja amaldiçoada, ninguém coma mais fruto de ti. E os discípulos, depois passando ali novamente com Jesus, vão dizer: mestre, a figueira que o Senhor amaldiçoou secou. Por quê? Porque nós vamos ver nas parábolas que Jesus fala, principalmente nas parábolas de administração, de governo, que Deus vai dar para o homem, para o ser humano. A administração de algo, pois o Senhor dá para esses servos e depois ele vai para longe, ou ele arrenda a vinha, né? Ele faz o arrendamento, depois ele espera o fruto. Depois ele espera a parte dele daquilo. E quando ele não encontra, ou quando aqueles que detêm da vinha, como na parábola da vinha, matam os empregados, os servos que são enviados para receber o seu fruto, depois mata o filho, o que Deus fala? Vai matar aqueles homens, o senhor daquela vinha, e vai dar para outros. Está falando dos judeus ali que rejeitaram Jesus. Mas tudo que Deus dá para nós, Ele espera que a gente dê fruto. Lembra de João 15. Jesus, ele vai dizer que o Pai é agricultor, que Ele é a videira verdadeira, que nós somos os ramos dessa videira. E todo ramo que não produz fruto, o que Ele faz? Ele corta fora e joga no fogo. Porque Ele vai dizer: nisto meu Pai é glorificado, em que vocês venham dar muito fruto. Portanto, meu irmão, minha irmã, a gente tem que entender, em primeiro lugar, que o segredo para prosperar é ser frutífero. Quero falar com você, continuar falando sobre o princípio da semente. Acompanhe até o final da mensagem. O segredo de ser frutífero é compreendido por esse princípio chamado princípio da semente. Então vamos voltar para o texto de Gênesis 1, 28. Olha só. Deus fez o homem, a sua imagem e semelhança. E aí então aqui no 28, Deus vai falar para o homem: sede fecundo, multiplicai, enchei a terra, sujeitai-a, dominai-a. Então diga comigo: fecundar, multiplicar, encher, sujeitar e dominar. Fecundar, multiplicar, encher a terra, encher, sujeitar e dominar. São 5 verbos que estão no imperativo, ou seja, são uma ordem de Deus para que a semente dê fruto. Preste atenção, o texto não diz para o homem que Deus falou para o homem: produza algo do nada, crie. Não. Porque na Bíblia, por exemplo, lá em Gênesis 1, 1, no princípio Deus criou os céus e a terra. A palavra ali para criar, no hebraico, que é bará, só Deus é o sujeito da ação. Ou seja, só Deus que pode criar. Nós não vamos criar nada. No entanto, Deus deu a terra para nós seres humanos. Já falei isso com você. Se você não entende sobre isso que eu estou falando, entra lá no nosso canal do YouTube, acompanha a série de mensagens sobre o reino dos céus. Muitas das vezes você pode olhar para aquela mensagem e falar: isso não é para mim. Está ouvindo agora? Deixou de travar aí? Então olha só, você pode olhar e falar: isso não é para mim. Mas aquilo é uma base para que você entenda todas as outras coisas. É uma base para você entender a Bíblia por completo. Então, volta lá, entra lá no YouTube e acompanha a nossa mensagem sobre o reino dos céus. Volta lá e também assiste todas as mensagens que a gente está falando aqui sobre a crise. Estou falando um pouquinho de tudo isso.
Então, olha só. Deus é o Criador. E Ele não vai pedir para nós algo que a gente não tenha. Se você vê nas parábolas de Jesus, quando Jesus fala o reino dos céus é como, sempre é algo Deus que deu ao homem. Ele dá um talento, ele dá uma mina, ele confia alguma coisa e ele espera, no fim de tudo, uma boa administração dos recursos. Ele também pede, como tem a parábola do administrador infiel de Lucas 16, que preste contas daquilo. Então tudo que a gente tem, o Senhor vai pedir contas. O que a gente fez com aquilo que Ele confiou para nós, se nós usufruímos apenas para nós, ou se nós multiplicamos aquilo que chegou nas nossas mãos. Então isso que chegou nas nossas mãos, tudo que chegou e tudo que nós temos é uma semente. Deus já nos deu. Adão, ele não entendia sobre semente. Deus falou para ele administrar, para ele governar. A palavra ali para dominar é novamente a palavra de Gênesis 1:26, tenham eles domínio. Aí se repete a palavra no hebraico radá, que significa governar, administrar, gerenciar, dominar. Deus está confiando isso para Adão, para a humanidade. Porque os mais altos céus são do Senhor, mas a terra Ele confiou aos homens. Então tudo que chega na sua mão, Deus confiou a você. E isso que chega na sua mão é uma semente. Só que o que acontece se eu pegar a semente e guardar ela na gaveta? Certa vez eu fui pregar sobre alguma coisa na igreja e eu comprei a semente de alguma coisa. E guardei essa semente na gaveta. O que você acha que aconteceu com a semente que eu guardei? Nasceu um monte de plantinha lá na gaveta? Sim ou não? Se a semente não for plantada, regada, adubada, cuidada, ela não vai dar fruto. Mas Adão não sabia disso. Quando Deus está falando aqui com Adão, para que ele seja fecundo, multiplicar, encher a terra, não está falando unicamente de ter filhos. Sim, o primeiro princípio é ter filhos. Mas aí está falando o princípio da semente. Então a Bíblia diz que não havia fecundado, como a gente vê no capítulo 2, árvores no jardim porque Deus não tinha colocado o homem ali para cuidar do jardim. Não havia crescido. Mas o homem criou a árvore ou as árvores? Não. Deus deu para ele o que? A semente. E aí então, Adão teve que cuidar dessas sementes. Entendendo que uma semente, por exemplo, de uma fruta que a gente plante, dentro dela, do seu DNA, da sua essência, já estão milhares de outras frutas como aquelas. Como uma fruta de laranja, uma laranjeira, dentro do seu DNA, daquela semente que ainda não foi plantada, estão milhares de laranjas. Já está no seu DNA, já está na sua essência. Essa semente só precisa ser plantada, ser regada, ser cuidada, para que ela dê fruto. Então aí, Adão começou a perceber que o que ele precisava fazer
era administrar bem essa semente. Ele precisava fecundar a semente, que no original significa parrar e é ser frutífero. Ele precisava multiplicar a semente, que no original é rabá e significa ser numeroso. Ele precisava encher, ser cheio, consagrar, cumprir, no original malê, sujeitar, kavash, no original, que significa colocar em subordinação. E ele precisava governar, submeter aquela semente. Então, para que tudo dê certo, na verdade é a ordem inversa. Ele precisa primeiro governar e dominar, colocar em subordinação e averiguar que aquela semente vai dar fruto. Então ele precisa plantar corretamente, ele precisa pegar mais frutos, mais sementes, precisa regar, precisa cuidar, precisa tirar as ervas daninhas, precisa adubar, enfim, precisa dar todo o amparo. E depois que a árvore crescer, vai precisar cortar alguns galhos em alguns momentos, cuidar da árvore, garantir que ela esteja saudável, que ela não esteja com bicho, com praga, enfim. Ele vai ter que colocar em subordinação aquilo que foi lhe confiado para que a semente dê o fruto. Vamos ler o texto que está em 2 Coríntios 9, 10 e 11. Diz assim: ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para o alimento, também suprirá e aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça, enriquecendo-vos em tudo, para toda a generosidade, ao qual faz que, por nosso intermédio, sejam tributados graças a Deus. Então, olha só, Deus dá a semente ao que semeia. Ele não vai pedir para que você faça algo que você não é capacitado para isso. Por isso que na parábola dos talentos e das minas, o Senhor confia um talento, confia algo de valor, e depois o Senhor vai pedir contas daquilo que ele confiou. Certo? Ele dá semente ao que semeia. Mas se você não semear, não vai acontecer nada. No texto anterior aqui de 2 Coríntios 9, 10, diz assim: aquele que semeia pouco, colhe pouco. Aquele que semeia muito, colhe muito. Então, o que eu preciso fazer? Plantar. E se eu plantar no ambiente certo, da maneira correta, cuidar bem, aí é garantido que vai dar fruto, que vai crescer. Quem está no Facebook, estamos no Instagram, @mensagem diária devocional. A bateria desse celular está acabando, não achei aqui o carregador, não está aqui comigo. Então, se por acaso desligar aí no Facebook, corre para o Instagram, @mensagem diária devocional. Esse vídeo completo depois vai estar disponível também no YouTube. Demora um pouco, mas ele vai estar disponível. Então, olha só. Todo o potencial da semente já está dentro dela, só que ela precisa ser plantada. Se você não plantar a semente, ela vai morrer. O que aconteceu com a semente que a irmã está me lembrando aqui foi a semente de mostarda que eu comprei e deixei na gaveta. Ela não deu fruto, ela estragou, né? Porque eu deixei lá na gaveta da igreja. Então, se nós garantirmos que ela vai ter um bom ambiente para crescer, ela vai crescer e dar muito fruto. Só que eu quero dizer, acima de qualquer recurso que você possa pensar, a maior semente que existe é você. O que Jesus era? O que Jesus é? O que o anjo que apareceu para Maria disse? O que vai estar dentro dela? O Filho do Altíssimo. Jesus é filho. Logo ele vai dizer lá em João 12, que se a semente não morrer e não for plantada, ela não pode dar fruto nenhum. Por isso que ele diz: eu vou morrer. Estavam oferecendo para eles, talvez,
para Jesus uma carreira entre os gregos. Os gregos queriam falar com ele, foram falar com Filipe. E Filipe foi falar com André, que falou com Jesus. Os gregos querem falar com você. Talvez uma carreira filosófica queriam oferecer para Jesus. Ele falou, mas esse não é meu propósito, eu preciso morrer na cruz. Porque eu como filho, se eu morrer na cruz, o que vai acontecer? Hoje nós podemos ser chamados de filhos de Deus, todos aqueles que receberam Jesus. Todos aqueles que receberam Jesus, deu-lhes o direito de se tornar filhos de Deus. Plantou filho, vai colher filhos. E hoje Deus tem milhares e milhares de filhos. Então hoje você é uma semente. Já está em você. Já está no seu DNA. Só que para você produzir fruto, você precisa estar num ambiente saudável, da presença de Deus, da palavra de Deus, da oração, da igreja, do corpo de Cristo, do reino dos céus, para que você venha dar fruto de 30, 60 e 100 por 1. Lembra que Jesus falou, apenas a semente que foi plantada numa boa terra que deu fruto. As outras 3 não deram. Portanto, se você fizer um bom trabalho de gestão, de administração, do crescimento da sua semente, o que implica a obediência ao Senhor e Mestre Jardineiro Jesus, você será capaz de crescer em potencial pleno e maduro para o reino. Você vai cumprir o propósito com o qual Deus te criou e dará a verdadeira fecundidade. E poderá dizer como Jesus disse na cruz, está feito, está consumado. Já está em você. Só que você precisa da água do Espírito Santo. Porque a Bíblia diz que rios de águas vivas fluirão daqueles que creem em Jesus. Não é só acreditar, é se colocar debaixo do senhorio. Colocar na prioridade. Você não pode colocar em últimas coisas de Deus. Tem que ser em primeiro lugar para você dar fruto. Se você não fizer isso, se você não tiver cuidado de semear, se eu não tiver, se nós não tivermos, o que vai acontecer? Vai acontecer que está escrito em Lucas 12, do 16 ao 21. E lhes proferiu ainda uma parábola, dizendo, o campo de um homem rico produziu com abundância, e arrasava consigo mesmo, dizendo, que farei? Pois não tenho de recolher os meus frutos. E disse, farei isto, destruirei os meus celeiros, reconstruí-los maiores, e recolherei todos os produtos e todos os meus bens. Então direi à minha alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe e regala-te. Mas eu disse, louco, esta noite pedirão a tua alma o que tens preparado, para quem será? Assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Aqui não está falando apenas de dinheiro. Toda e qualquer semente que a gente guarda, ou que a gente mesmo tendo fruto, guarda só para si, e não semeia para o reino, e não semeia para a humanidade, para amar o Senhor em primeiro lugar, e para amar o próximo como a si mesmo, o que vai acontecer com essa semente? Se a gente usufruir dela apenas para o nosso bem-prazer, logo a nossa vida vai ser ceifada e aquilo que foi feito para semear e foi feito para dar fruto para nós, recebemos desse fruto, a gente vai perder. Vai ser tirado de nós, se nós não cuidarmos da maneira correta. Por isso, se você não cuidar direito da sua saúde, do seu corpo, o que vai acontecer com o seu corpo? Quem foram as pessoas que primeiro faleceram no meio de toda essa crise? Principalmente as mais fracas, as com a saúde mais debilitada, aqueles que já tinham doenças pré-existentes. Então, eu e você precisamos cuidar do corpo, porque o corpo é o templo do Espírito. A religião desvaloriza o corpo, mas eu digo para você, sem esse corpo aqui, não dá para você falar comigo. Eu não vou descer e baixar em alguém, porque quando a gente morre, ou vai para o céu ou vai para o inferno, não tem meio tempo, não tem alma penada, não tem espírito que fica vagando por aí, ou vai para o céu ou vai para o inferno. Foi o que Jesus falou, é o que a Bíblia está escrito, que ele falou de Lázaro e o mendigo, Lázaro, o mendigo e o rico.
Foi o que Jesus falou, foi o que Deus falou em Hebreus, que ao homem morrerá o homem vai morrer uma só vez, depois disso virá o juízo, ou seja, a gente vai para o céu, para o inferno, vai ter reencarnação, não vai voltar. Então, você precisa entender que tudo aquilo que você pegar a semente e viver só para você, essa semente vai ser tirada. Por que o rico tem tanto medo de perder o que tem? Não consegue dar e fecha a mão até para cumprimentar. Porque ele tem medo de perder. Mas o que Jesus está dizendo? Se você guardar só para você descansar, comer, beber e gozar da vida, o que vai acontecer? Logo isso, você vai morrer e vai deixar para outro. Você não vai usufruir disso. E se você usufruir, vai usufruir sem paz, sem alegria, sem tranquilidade, porque você está com tanto medo de perder que você não consegue aproveitar. Conheço tantas pessoas, tantas histórias de pessoas que conseguiram tanta coisa, mas que morreram e deixaram tudo para os outros. Tinham medo de gastar, tinham medo de usufruir, tinham medo de compartilhar. Assim então é a nossa semente. A nossa semente é para servir a Deus e a humanidade. Quem que vai ser o maior no reino? Aquele que servir a todos. Jesus serviu a todos, por isso que ele é o nome sobre todo nome. Ele morreu por todos. Ele deu a possibilidade de todos se tornarem filhos, porque ele que era semente de filho morreu. Assim você é uma semente de Deus para a resposta de toda e qualquer crise do ser humano. Mas você precisa estar alinhado com Deus. Amém? Amanhã eu quero continuar a falar com você sobre o princípio da semente. Espero que já tenha entrado algo no seu coração. Quero orar com você. Pai, muito obrigado por mais esse dia. Que o Senhor compartilhe conosco a Tua palavra, os princípios do Teu reino, para que nós possamos conhecer a verdade nos libertar. Oro, Senhor, para que nós venhamos produzir muito fruto, para que nós sejamos frutíferos, venhamos multiplicar, encher, sujeitar e dominar sobre aquilo que o Senhor nos deu esse governo. Por isso, Pai, que nós possamos estar num ambiente saudável, num ambiente propício para a multiplicação, para a fecundação, para encher. Na plenitude tudo aquilo que o Senhor nos confiou. Em nome de Jesus, eu oro por essa vida. Eu oro, Senhor, para que nós venhamos morrer para a nossa vontade, morrer para o reino, pois aquele que descobre o reino é como um homem que encontra uma pérola de grande valor, encontra um tesouro no campo e vende tudo o que tem para comprar aquela grande pérola, para comprar aquele terreno. Assim nós possamos vender tudo, entregar tudo, colocar tudo no Teu altar, para que possamos dar fruto. Não tem outro jeito de frutificar no Teu reino, a não ser dessa forma. Nos ajude a abençoe cada filho e cada filha, que ele e que ela possa morrer, que o Senhor possa reanimar esse sonho, essa visão, essa semente que já está dentro dele para dar muito fruto, de 30 a 100, 60 e 100 por um. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Graças a Deus. Bom dia. Muito obrigado por você ter entrado aqui mais uma vez. Agradeço a Dirce, a Aline, a Vani, Gregório, a Mônica, a Miriam. Olha aí no seu botãozinho quem está aqui no Instagram. Tem um botãozinho aqui do lado do ponto de interrogação para compartilhar. Compartilhe essa mensagem com as pessoas do seu Instagram. Você que está no Facebook, compartilhe essa mensagem quem está no Facebook. Compartilhe, deixe um coração,
deixe uma curtida. Você que está aí no YouTube também, se inscreva no canal, curta, deixe um comentário. Todas as vezes que você faz tudo isso que eu estou falando, o Instagram, o Facebook, o YouTube recomenda para as outras pessoas verem isso que você ouviu. Então, multiplique a semente. Pegue essa semente e multiplique. Amém? Amanhã eu quero fazer um desafio para você. Por favor, quem está no Instagram ainda não saia. Eu quero ver sua resposta aqui. Eu tenho desafiado você a acordar mais cedo para você orar. Por que começar orando e não terminar o dia orando? Se você já ora no final do seu dia, continue orando. Mas quando a gente coloca o começo do dia no Senhor, a gente está dominando o tempo e o dia. Dominando no sentido de governar. No sentido de, como disse Martinho Lutero, quando ele tinha algo mais difícil para fazer, em vez de orar as 2 horas por dia que ele orava, ele acordava mais cedo e orava 3. Então, quero convidar você, vou te desafiar então, a acordar mais cedo amanhã e orar comigo. Vou combinar com você. Vou te fazer um desafio bem difícil, não vai ser fácil. Mas eu estou aqui como eu tive um dia um treinador de natação, chamava Ricardo Prado, que foi medalhista mundial. Na Olimpíada foi recordista mundial, campeão mundial, medalhista olímpico de natação. E que eu tinha treino 15 para as 5 da manhã. Sabe quem que me levava? Meu pai, coitado dele. Nem sei se tinha ônibus nesse horário, enfim. Vou desafiar você a acordar amanhã. E nós vamos orar juntos às 6 horas da manhã. Que horas que eu falei? 6 horas. Depois a gente vai fazer a live às 8. Vamos acordar e vamos orar. Não sei quanto tempo a gente vai ficar ali orando. Eu vou orar com você. Mas vamos orar às 6 horas. É o desafio. Eu estou aqui como seu técnico. Para que você vença. E eu vou te dar um empurrãozinho. Se você não consegue, para você conseguir. Para você colocar as coisas de Deus em primeiro lugar. Para a sua vida mudar. Se você continuar fazendo as mesmas coisas, mesmo ouvindo coisas diferentes, não vai resolver. Não adianta só você ter um ingrediente. Você precisa pegar esse ingrediente e colocar na panela. Então amanhã a gente vai colocar isso. E a gente vai orar amanhã às 6 da manhã. Antes de terminar, quero que você ore comigo. Nós temos uma irmã, Silvia Neves, que ela foi diagnosticada com câncer, está fazendo quimioterapia, teve uma parada cardíaca e está sobre aparelhos, está no hospital aqui em Ribeirão. Está no estado muito grave, só um milagre. Ela inclusive já pregou na nossa igreja, ela é evangelista e hoje ela continua na Vila Virgínia. Eu quero que você levante o clamor comigo agora. Pai, colocamos a Silvia Neves diante de Ti. O estado dela, Senhor, é muito grave. Para os olhos humanos é impossível. Mas nós queremos no Teu poder, na Tua graça. Por isso visita ela naquele hospital. Cobre ela com Teu sangue. Cura ela, Senhor. Perdoa os pecados dela. Vem com a Tua graça sobre ela. Faz com que esse câncer, em nome de Jesus, seque. E que ela seja curada. E saia fortalecida desse mal. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Esteja orando por ela. Amém. Obrigado. Deus te abençoe. Um bom dia. Hoje à noite
Nós temos às 20 horas uma mensagem para você, mulher. No nosso canal do Mensagem Diária, a Mônica preparou uma mensagem para você. Não estou me lembrando qual que é o título da mensagem agora, mas é uma mensagem de Deus para você, para o seu coração. Tá bom? Deus te abençoe. Até amanhã, que horas que eu falei? 6 horas para a gente orar. Não seja o crente 6 horas por mim. Esteja com a gente orando. Amanhã, às 6 horas da manhã. No nome de Jesus. Amém. A mensagem é não chores, a Mônica está colocando aqui. A mensagem da mulher é não chores hoje à noite, às 8 horas. Deus te abençoe. Um bom dia, em nome de Jesus. Amém. Compartilhe, não esqueça, hein? Deixa um joinha aí, deixa um coraçãozinho. Deus te abençoe.